Neymar tá fora da partida contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. E o filho de um campeão brasileiro com o Santos em 2002 estreou como profissional do Bayern de Munique da Alemanha. Roda a vinheta, editor. Senhoras e senhores, na partida de hoje contra o Mirassol, válida pelo Campeonato Brasileiro, o Neymar está fora. E o argumento da comissão técnica é controle de carga. Vamos poupar. Mas o Santos, família, os Santos santistas do meu coração, tá sem jogar há mais de 10 dias, só treinando, só controlando carga. Como assim controle de carga? O Ancelotti colocou o Neymar na pré-lista para os amistosos contra a Croácia e contra a França. O Ancelotti viajou até Mirassol para assistir o Neymar. Você acha que o Ancelotti foi para Mirassol para ver o Tassiano? Para ver o Rony Bicicleta? Para ver o João Schmidt? Para ver o Zé Ivaldo? O velhote viajou para ver o Neymar e o Neymar não vai jogar. Aí não dá. Quem me conhece sabe o quão Neymarzete eu sou. Mas eu tô puto, eu tô chateadão. Tô chateado real. Porque não tem desculpa pro Neymar não jogar. A desculpa é controle de carga? Porra, bota 30 minutos, bota 40 minutos. Ele vive falando que o sonho dele é conquistar uma Copa do Mundo, é ser convocado, é voltar. E aí na oportunidade que ele tem de jogar diante dos olhos do Carlo Ancelotti, que está se mostrando disposto a convocar o Neymar, ele não joga. Eu não consegui entender não. Eu queria entender o porquê. E aí no domingo, contra o Corinthians, clássico na Vila Belmiro, ele vai jogar. E o gramado em Mirassol é gramado normal. Não tem desculpa do gramado sintético. Não tem desculpa nenhuma. Me faltam até as palavras. Eu queria entender, mas não consegui entender. Como é que um cara que em toda entrevista diz que quer jogar a Copa do Mundo, quer voltar para a seleção, é convocado na pré-lista, o técnico vai lá para assistir ele e ele não vai jogar. Argumentando controle de carga. Controle de carga é minha chibata. Tô triste, tô chateado. Sabe quando a oportunidade de algo perfeito aparece e a pessoa não aproveita? Me pareceu isso. No mínimo, domingo tem que meter 3 gols contra o Corinthians, é hat-trick. O mínimo! Decide e ganha a partida lá. E além do Neymar, o Zé Rafael também não joga. E a partida acontece hoje às 9h30 lá no Maião, em Mirassol. Partida válida pelo Campeonato Brasileiro, senhoras e senhores. E seria uma ótima oportunidade, como eu já falei, porque o Mirassol é um time extremamente competitivo, é um time que vem despontando no cenário brasileiro, na casa dos caras, e é um ambiente que o Neymar vai encontrar na Copa do Mundo. Vai enfrentar grandes seleções, vai enfrentar times que vão chegar duro nele, que não vão facilitar a vida dele. Enfim. Espero que domingo contra o Corinthians ele esteja com o controle de carga em dia e faça uma ótima partida. Mas que eu tô puto com essa ausência, eu tô puto. E no último fim de semana, o Michael Cardoso, que é filho do Douglas, campeão brasileiro com o Santos em 2002, estreou como profissional do Bayern de Munique da Alemanha. O moleque só tem 17 anos, jogou 36 minutos na goleada do Bayern em cima do Borussia Mönchengladbach. E é uma história muito curiosa, porque o Michael Cardoso foi descoberto pelo Bayern aos 11 anos morando na Tailândia. Olha que aleatório, porque Douglas morava lá nesse período que ele jogava por um time da Tailândia. E o Bayern de Munique tinha um projeto que mapeava mais de 25 mil jovens pelo mundo inteiro. E um desses projetos era na Tailândia. E aos 11 anos ele foi descoberto, foi fazendo testes, foi aprovado e aos 15 anos foi definitivamente contratado pelo Bayern de Munique. Jogou a Champions League Young, que eu não sei pronunciar direito, se destacou durante essas competições de base
E aí no último sábado estreou definitivamente como profissional do Bayern de Munique. Ele é o meia, segundo atacante ali, canhoto, um talento muito promissor, brasileiro, não é naturalizado, ele é brasileiro, então tomara que ele consiga manter o foco, manter a qualidade e futuramente ajude a seleção brasileira. E se quiser vir jogar no Santos, por que não? Estamos precisando de uns atacantes rabisqueiros. E o legal é que o Michael Cardoso, ele tem uma irmã gêmea chamada Yasmin, que também é jogadora de futebol, joga na base do Flamengo. Então o pai fica dividido entre a Alemanha e o Rio de Janeiro. E ele tem uma placa na Vila Belmiro por ter marcado o gol de número 1000 do Santos em campeonatos brasileiros. Tem a placa do Michael Cardoso lá na Vila Belmiro. Atualmente ele mora em Santos e é técnico do Sub-20 do São Vicente. Tá? E essas foram as notícias recentes do Radar Santista. Neymar fora do jogo, tô puto. E a estreia de Michael Cardoso. E uma observação também é que o Lucas Veríssimo, mesmo contratado, ainda não conseguiu voltar do Catar por conta dos aeroportos, porque o aeroporto do Catar está fechado por conta das guerras e de toda aquela situação tensa que está acontecendo lá no Oriente Médio. Beleza, senhoras e senhores? Um beijo no coração, se inscreve no canal, ativa as notificações e comenta. Beleza? Um beijo e fui!